Porque existem muitos insubordinados, palradores. Palradores, talvez vocês não entendam o que é, né? Palradores frívolos, que são os faladores, fúteis, inúteis. Falam e não produzem nada, certo? Palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Vocês estão entendendo quando eu falei lá no começo que esses falsos mestres, esses que ensinavam diferentes, eram principalmente os da circuncisão? Os da circuncisão não são incrédulos, eram os judeus crentes que ainda, perturbavam a obra do Espírito que Paulo fazia. Versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Vocês estão percebendo? Tudo tem um intuito ganancioso, é por ganância. Eles querem também um espaço, eles querem o lugar deles, eles querem conquistar o lugar, o mercado deles, para também ganhar dinheiro com isso. Irmãos, a piedade não é fonte de lucro. Ó Senhor Jesus. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, mestres preguiçosos, não suam, não lutam como Paulo lutava pela verdade, e querem comer pelas beiradas, e pelo sucesso de Paulo querer buscar, entre os que Paulo trabalhou, querem ganhar um grupo tirando eles para eles. Irmãos, isso é verdade, ó Senhor Jesus. Bom, não vou falar muito sobre isso. Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Vocês estão entendendo? Fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Fábulas judaicas e mandamentos de homens. Versículo 42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, isso naquele tempo da igreja primitiva, como isso era bonito, os irmãos, eles perseveravam no que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos eram liderados pelo apóstolo Pedro, vocês sabem disso, e João era o seu cooperador principal, Pedro e João. Então o que eles ensinavam eram os ensinamentos dos apóstolos, sobre os quais a igreja tinha comunhão. Os irmãos estão entendendo? Irmão, nós não buscamos material para a igreja desfrutar. Nós desfrutamos o que os apóstolos nos ensinam. Vocês estão entendendo? O perigo é você buscar aqui, buscar acolá, e você de repente, você acha um colossíntida, um veneno, vai comer e vai fazer mal. Isso vai dar dor de barriga. Por isso, irmãos, vamos ter comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Irmãos, e o ensinamento dos apóstolos hoje para nós, vamos falar de uma maneira prática, para nós hoje, irmãos, é tudo o que está aqui, principalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento é praticamente o ensinamento dos apóstolos, começando pelos próprios ensinamentos do Senhor Jesus. Certo? Então, o ensinamento dos apóstolos do Novo Testamento, 13, pelo menos, livros, cartas principais são de Paulo. Seriam 14 se considerarmos o livro de Hebreus também sendo de sua autoria. Vocês estão entendendo? Então, de 13 a 14 livros dos 27 livros do Novo Testamento eram de Paulo. Então, mais da metade ou mais, eram de Paulo. Então, o ensinamento dos apóstolos tem a parte principal
da revelação dos mistérios da vontade de Deus, irmãos, foi feito por meio de Paulo. Mas esse é o nosso escopo. O ensinamento dos apóstolos, irmãos, é o nosso escopo. Dentro desses limites, né, situa-se a nossa ortodoxia no ensinamento. Vocês estão entendendo? Então nós ensinamos o que está dentro desse limite do ensinamento dos apóstolos. Espero que você esteja me entendendo. Não fale nada que esteja fora disso, tá bom? Então, isso tudo, irmãos, é para que não ocorra desvio entre nós, não ocorra no nosso meio, né, essas tentativas de distrair o nosso público com outras coisas para atender a coceira de ouvido. Nós vamos ser fiéis, vamos ser bastante, irmãos, bastante sérios nisso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmão, Timóteo não precisava buscar em enciclopédias, não precisa buscar em outras coisas para ensinar na igreja. Timóteo tinha quem, né, sabia de quem ele aprendeu. Ele aprendeu do apóstolo Paulo, né, e ele se inteirou do que o apóstolo Paulo lhe ensinou. E o ensinamento do apóstolo Paulo para Timóteo era um ensinamento saudável, faz parte do ensinamento dos apóstolos. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É um ensinamento que produz salvação em fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vocês entenderam, né? Então, nós hoje não falamos outra coisa, não temos ensinamentos heterodoxos. A nossa ortodoxia no ensinamento é a Bíblia. É o que está no Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos, não é isso? Então, tudo que sai fora disso, irmãos, nós não ensinamos. Nós ensinamos o que está na Bíblia. Ensinamento dos apóstolos. Está claro ou não? Amém? Mas, o que eu estou falando de ensinamento dos apóstolos, irmãos, é o escopo. São os limites dentro dos quais nós temos que permanecer com nossos ensinamentos. Aí os nossos ensinamentos serão ensinamentos ortodoxos que serão saudáveis. Mas o que nos dirige, o que dá direção no momento, agora? Eu tenho um ensinamento saudável. Eu tenho toda a Bíblia na mão. Irmão, nós tivemos tantos grupos cristãos que todos eles têm a Bíblia na mão. Mas a degradação entrou em muitos. Como saber, irmãos, qual a direção certa? Como saber qual é a vontade de Deus para hoje? Aí vem a importância da palavra profética. Vocês estão entendendo? O nosso escopo é o ensinamento dos apóstolos. Mas às vezes você pode estar ensinando uma coisa dentro do escopo do ensinamento dos apóstolos que distrai os irmãos daquilo que o Espírito está falando hoje. Então não basta apenas estar dentro do ensinamento do apóstolo, você também tem que estar atualizado, está claro, do que o Espírito está falando hoje. Para 7 igrejas de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o ensinamento, essa é a palavra profética, tá? Então a palavra profética, irmão, determina o movimento do povo, a marcha do povo.